Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A guerra comercial dos Estados Unidos com a China mexeu em um importante setor do Brasil. Os chineses e americanos estão consumindo cada vez mais a carne bovina nacional. E se o apetite continuar assim, os exportadores vão acumular recordes. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, tendo superado os Estados Unidos nos últimos 20 anos. Com vastas áreas de terra, onde enormes rebanhos de gado podem pastar e custos mais baixos com mão de obra e outros fatores relacionados, os pecuaristas brasileiros conquistaram o mercado global ao produzir carne bovina em uma escala maior e muito mais barata do que os seus concorrentes. A China e os Estados Unidos são os dois maiores compradores de carne bovina brasileira, com ambos os países aumentando significativamente suas compras nos últimos anos, para acompanhar o crescimento da demanda interna por carne magra e barata, que os pecuaristas de nenhum dos dois países conseguem atender. Embora os Estados Unidos ainda sejam o maior produtor de carne bovina do mundo, seu gado engorda com uma dieta à base de soja ou milho e é mais adequado para bifes caros por seu sabor. Entre janeiro e abril, as exportações bateram recordes e trouxe para dentro do país, com as vendas externas, cerca de 53 bilhões de reais, o equivalente a 9 bilhões e 100 milhões de dólares. O volume exportado foi de 3 milhões e 300 toneladas de carne. Neste ano, as carnes já atingem 62% das receitas. Em meio ao tarifaço promovido pelo presidente Donald Trump, as vendas de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos dispararam 498% em abril deste ano em relação aos mesmos meses de 2024. Entre os fatores apontados para o aumento da venda de carne bovina aos Estados Unidos estão a oferta menor de bois em solo norte-americano, que está ao seu menor nível em 80 anos. A demanda alta de carne pela população americana e o preço mais caro do que a brasileira. Com as sobretaxas anunciadas por Donald Trump, os importadores norte-americanos estão pagando uma taxa de 36,4% para importar a carne brasileira. Isso porque a tarifa anterior era de 26,4%, mas Trump adicionou uma sobretaxa de 10%. Isso porque a tarifa anterior era de 26,4%, mas Trump adicionou uma sobretaxa de 10%. O movimento de alta, no entanto, antecede a guerra tarifária. De janeiro a abril, os Estados Unidos importaram 136 mil toneladas de carne do Brasil, um volume quase 5 vezes maior do que o mesmo período de 2024. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações de carne bovina brasileira depois da China, que é o maior comprador do Brasil. Os chineses gastaram 2 bilhões e meio de dólares no país neste ano para adquirir 653 mil toneladas de carne bovina, suína e de frango. As importações chinesas representaram 27% das receitas obtidas pelo Brasil com essas carnes. E o Brasil confirmou o primeiro caso de gripe aviária. A granja com mais de 17 mil galinhas foi contaminada e todos os animais morreram. O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. O caso foi registrado em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, e acendeu o sinal de alerta em todo o setor avícola. A granja afetada é de matrizes reprodutoras e, após os sintomas em algumas aves, exames confirmaram a presença do vírus H5N1. Com isso, as autoridades iniciaram o protocolo de emergência, isolamento da área, eliminação das aves e monitoramento de um raio de 10 quilômetros. O impacto já é global. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que a partir de agora, todas as exportações de carne de frango e derivados produzidos no Rio Grande do Sul estão suspensas, inclusive para países como a China, que estendeu a suspensão
extensão para todo o território brasileiro. Mesmo com a gravidade do caso, o ministro reforça que não há risco de consumo de carne de frango ou ovos. A gripe aviária não é transmitida por alimentos e o Brasil segue com um rígido controle sanitário. E a Prefeitura de São Paulo vai ampliar nesta segunda-feira a vacinação contra a influenza para toda a população a partir dos 6 meses de vida. A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde, que alertou para a baixa adesão da campanha até o momento. A partir da segunda-feira, a vacinação contra a influenza será ampliada para toda a população a partir dos 6 meses. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados nas assistências médicas ambulatoriais no mesmo horário. Até a última terça-feira, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas, totalizando quase 25% de cobertura entre o grupo prioritário, composto por cerca de 4,8 milhões de pessoas em todo o município. Em 2024, foram aplicadas mais de 3,8 milhões de imunizantes. Na época, a cobertura entre os grupos prioritários chegou a mais de 61%. Desde o início da campanha, em 28 de março, a capital paulista registrou apenas 25% de cobertura vacinal entre o público-alvo. De quase 5 milhões de pessoas, somente 1 milhão foi imunizado. A duração da proteção da vacina é de aproximadamente 1 ano, dependendo da resposta imunológica individual. Por isso, é importante se proteger todos os anos, já que o vírus sofre mutações e a vacina é atualizada para acompanhar essas mudanças. A população pode encontrar a unidade mais próxima, tanto para vacinação quanto para atendimento, por meio da plataforma Busca Saúde. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!